Então, gente, vamos começar mais uma live hoje no Instagram para falar sobre um tema muito relevante. Olá, professora, tudo bom? Olá, tudo bem? Então, professora, vamos começar agora a falar sobre esse tema importante, né? Suicídio. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga o nosso Instagram, @emfrenteufpr. Esse conteúdo também vai estar disponível mais tarde no YouTube. Siga lá também, YouTube, o canal Em Frente, o FPR. E hoje, né, esse mês em particular é falado sobre Setembro Amarelo, questão do suicídio. Hoje, para conversar conosco, nós temos a professora do Departamento de Psiquiatria e Forense da UFPR, doutora Sabrina. Olá, professora, boa noite. Olá, você me Tudo ouve bom? bem? Ouço bem, professora, estou ouvindo bem. Eu também. Às vezes está dando uma travadinha na tela, mas tá tudo certo. Não, então, não sei se é a minha conexão, mas está conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo bem, pode ficar tranquilo. Então tá. Professora, você quer contar um pouco do seu projeto, a questão também da sua formação Então, e tudo mais? deixa eu explicar porque eu tô no perfil do Convida. Vocês devem estar vendo que quem está participando aí é o FPR Convida. Eu sou uma das professoras que faz parte do projeto Você Importa, que está dentro do UFPR Convida, e ele é um programa institucional vinculado ao gabinete da reitoria e coordenado pela professora Alice Sobol. Então, e a gente tem uma parceria para tentar unir vários projetos que acontecem na universidade e se apoiar nas ações para tornar a universidade um ambiente cada vez melhor para a gente conviver. Eu sou professora do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria, sou médica psiquiatra e fiz um tanto de pesquisa na área do suicídio, e aí acho que é por isso que estamos aqui hoje conversando para falar sobre um assunto que ainda é bastante tabu na nossa sociedade. Isso é verdade, professor. Esse assunto é bastante tabu na nossa sociedade ainda e, né, inclusive dedicaram, digamos assim, um mês para prevenção do suicídio e, né, mas é bom sempre relembrar, né, que não é só nesse mês, né, que é importante frisar que o suicídio não acontece só em setembro, né, todo ano morrem várias pessoas disso e a gente tem que tomar cuidado não só em setembro, mas já que está na mídia, aproveitar um pouco e intensificar os esforços para prevenir, mas que as ações não parem só em setembro, né? Elas continuem durante o ano inteiro. E professora, a respeito do suicídio, como a gente pode identificá-lo? Como que a gente pode saber, identificar não só na gente, mas nas outras pessoas também? Então, uma das coisas que é importantíssimo a gente falar é em relação a um possível risco de alguém cometer suicídio, que é o que a gente não quer, né? O suicídio é a pontinha do problema. Para conseguir avaliar isso, a gente precisa conversar, a gente precisa acessar as pessoas e tentar entender o que é que está se passando com elas. A gente tem uma série de possíveis sinais que as pessoas podem dar em que deve meio que funcionar como um alerta para a gente se aproximar. Claro que essa aproximação muitas vezes depende do grau de intimidade que eu tenho com essa pessoa também. Então, por exemplo, alguém que é muito próximo, que é um ente querido, em geral a gente tem mais liberdade para chegar e falar. E às vezes a gente também sabe um pouco mais das dificuldades que essa pessoa pode estar vivendo. Então, se a gente pega, por exemplo, o cenário pandemia agora, alguém que está passando por um momento muito difícil, que perdeu o ente querido, que era extremamente importante para essa pessoa, que você sabe que de repente já tem outros fatores que podem funcionar como possíveis fatores de risco, por exemplo, alguém que já tem um diagnóstico de algum transtorno mental, ou é alguém que já estava passando por outros problemas ao longo da sua vida. Então, essas coisas você vai percebendo e aí precisa chegar e conversar. E aí não ter medo de perguntar sobre isso também.
Essa é uma das coisas que a gente estimula muito as pessoas a fazer. E se tem uma crença, às vezes popular, de que não é para perguntar, de que a gente pode colocar a ideia na cabeça da pessoa. A gente não vai colocar a ideia na cabeça da pessoa, pelo contrário. E já aconteceu, por exemplo, de eu mesma, na minha prática clínica, perguntar para alguém e falar: olha, eu vou te fazer umas perguntas meio estranhas, não se sinta ofendida, que faz parte da nossa avaliação, inclusive. E quando a pessoa não está pensando, às vezes ela até fica um pouco ofendida com a gente, se a gente não toma cuidado na forma de perguntar. Ela, o quê? Tá achando o quê? Não, não penso nisso, imagina. Mas é importante perguntar justamente para saber, porque essa é uma das formas que a gente consegue também ir avaliando, tendo uma noção da gravidade. Alguém está pensando muito sobre a morte, está contemplando que talvez seria melhor morrer, e isso começa a se tornar cada vez mais frequente, mais intenso. Isso é um sinal de gravidade para a gente, é um sinal de que, olha, essa pessoa vai precisar de mais ajuda. E também, à medida que a gente vai conversando, a gente vai percebendo o que essa pessoa tem também de coisas positivas, de coisas que a protegem em relação ao suicídio. Acho importante a gente falar disso também, porque senão a gente fica só reforçando a parte ruim e esquece que as pessoas também têm recursos e têm possibilidades que a gente pode ajudar também para que elas acionem esses recursos e aí atuar na balança para diminuir o risco de um suicídio. Professora, isso é verdade. Inclusive, às vezes é um tabu de perguntar, até no meio médico. Alguns médicos ainda têm até receio, né, de perguntar ativamente. Às vezes o pessoal fica perguntando, não, mas não seria melhor a gente abordar de maneira assim, vai contornando as beiradas e pergunta de maneira indireta, a pessoa vê se entendeu ou não, né? Mas a pessoa acha que às vezes a gente falando, a gente está incentivando ou que a gente que vai colocar a ideia na cabeça da pessoa, mas muito pelo contrário, né? Às vezes, quer dizer, às vezes não, né? A pessoa já vem com a ideia, às vezes. E é quando a gente vai começar a falar, a abordar, a gente está tirando essa ideia da cabeça da pessoa e não colocando. Isso costuma ser uma fonte de alívio, principalmente para a pessoa poder falar sobre isso. E poder falar sobre isso, a gente sabe que tem um efeito terapêutico, principalmente em diminuir a ansiedade, o nervosismo que isso provoca. Então é importantíssimo falar. Isso que você comentou, a gente percebe entre inclusive os profissionais da área, apesar de que isso tem mudado também. Cada vez mais os serviços têm prestado atenção. Eu percebo também que muitas pessoas têm participado de curso, perguntam. E aí, de novo, tentando fazer o link com a questão momento pandemia que estamos vivendo, como a gente está tendo muita interação online, por exemplo, esse ano eu percebi que muitas pessoas participaram e acompanharam esse debate e fizeram perguntas, e deu para perceber que muitas delas estão na ponta trabalhando. São profissionais da saúde que lidam com isso e que estão, por exemplo, nos locais mais diversos do nosso país. Então, isso aumentou também o alcance e o fato de a gente hoje em dia ter daí eventos online, a possibilidade de pessoas que antes talvez não conseguissem participarem, qualifica esse debate. Falando em participar, você que entrou agora na nossa live, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode escrever aqui que a gente vai estar lendo, a gente vai estar respondendo na medida do possível. E, professora, durante essa pandemia, percebeu alguma diferença, alguma questão assim de talvez um aumento, alguma diferença em detrimento do momentos normais, assim, antes da pandemia? A gente teve alguns relatos, eu acho, que inclusive saíram na mídia, de pessoas que se mataram e relacionadas daí à própria pandemia. Então, teve um caso que eu lembro que foi bastante noticiado na Alemanha, de uma médica nos Estados Unidos e de pessoas que foram fortemente impactadas, principalmente no começo e nessas ondas e em locais em que as pessoas sentiam que mesmo trabalhando, elas não conseguiam dar conta e cuidar de todo mundo como elas gostariam. Mas, assim, eu acho que dado recente e de informação sobre isso, a gente ainda não vai ter.
A gente vai ter dado mais para frente e de conseguir olhar retrospectivamente. E eu acho que esses dados não serão uniformes, porque a forma como a gente lida com isso e a forma como a gente reage também enquanto sociedade. E aí vocês perceberam que surgiram vários projetos, várias iniciativas de apoio, inclusive para as pessoas acessarem de modo remoto, justamente para isso. São ações que a gente sabe que é melhor prevenir do que remediar depois. Então, são ações que já têm esse intuito, que foram feitas também para a gente prevenir. Esse é um dos problemas, por exemplo, que seria prevenível com esse tipo de ação. Não quer dizer que é focado só para isso, para prevenir o suicídio, mas esse é um dos resultados também. Se a gente aumenta essa conexão social, se as pessoas sentem que elas têm com quem contar, têm a quem recorrer e conseguem ter fácil acesso a isso, é um fator que ajuda a prevenir suicídio, por exemplo. Então, eu acho que a gente vai conseguir ter alguns dados e informações também a partir disso. E aí, nesse sentido, acho que, por mais que existirão vários problemas que se discute em relação à questão da pandemia, de controle, o que fazer, o que não fazer, do ponto de vista, eu acho, desse apoio, pensando psicossocial, e mais na parte, inclusive, psico e de serviços de saúde, se tentou dar um reforço em relação a eles. Uhum. E mesmo assim, durante até uma crença meio popular, que o suicídio está muito relacionado à depressão. E com certeza está relacionado à depressão, mas não é uma exclusividade dessa comorbidade. Tanto que alguns, às vezes, se surpreendem, nossa, né, que é, alguém que felizmente cometeu suicídio, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu nem percebi nada, aquela coisa e tal, porque às vezes a pessoa está olhando só em relação à depressão, né? Ah, nunca vi ela triste, nunca pensei nisso e tal. E a maioria dos suicídios, né? Elas têm mostram sinais. E como que a gente pode identificar esses sinais, assim, e não só na questão, assim, da depressão, mas sabendo que o suicídio, assim, acomete várias, a maioria, né? Alguns inclusive, não tem, às vezes, nexo causal com uma doença psiquiátrica, mas a maioria tendo, e não sendo exclusivo a depressão. Como a gente identifica, quais são os fatores, assim, importantes para, como leigo mesmo, assim, a gente poder olhar para uma pessoa e ver se ela tem ou não tem, está pensando, assim, ou dar um sinal de alerta na gente, para a gente poder conversar com essa pessoa. Me ajudem e sinalize, por favor, se eu usar algum termo técnico, porque às vezes é difícil a gente que está tão habituado na área não usá-los e a gente não percebe às vezes que está usando. Eu já tinha comentado isso, pode funcionar de alarme, viu? Pode me chamar a atenção, André, se eu fizer isso. Mas Beleza. uma das coisas que a gente, e que se tem começado a estudar também, é como que a gente, enquanto indivíduo e pessoa, a gente é ao longo do tempo. E a gente sabe que a gente vai se desenvolvendo, mudando, passando por coisas ao longo da vida. Então, uma das coisas para quem está convivendo com outras pessoas é mudança no comportamento das pessoas. E, isso não é um sinal, por exemplo, específico de que a pessoa está pensando em morrer ou se matar. Mas mudança no comportamento é algo que pode estar associado a problemas, que pode estar associada a pessoa eventualmente pensar em morrer ou se matar. Em estudantes, ou principalmente em quem está em idade escolar, como adolescentes e pessoas que estão na universidade, quando você começa a ver também que tem uma piora no rendimento, em geral isso é sinal de que alguma coisa também não está bem. Então, esse tipo de mudança, ela não é específica, mas ela é um tipo de sinal que já está mostrando, opa, alguém que vinha bem e que estava conseguindo manter suas atividades acadêmicas, tem alguma coisa acontecendo. Então, o ideal é chegar e conversar e perguntar.
Já aconteceu, por exemplo, de eu tá dando aula e perceber que tinha um aluno com uma cara, assim, daquelas que não dormiu, sei lá quantos dias. E aí, como eu estou no curso que é a medicina, às vezes você pensa, pô, pode ser que virou a noite estudando, né? Mas pode ser também que não está bem e que tem algo mais acontecendo. E aí eu lembro que no final da aula, eu lembro que eu consegui, próximo do final, chegar nesse aluno e falou, espera que eu quero conversar com você no final. E aí depois conversar e perguntar, tá tudo bem? Tipo, eu percebi que você tava com uma cara, assim, parecia meio chateado. Então, esse é um exemplo também de como que a gente pode chegar em uma pessoa que não é tão próxima da gente, mas ir sinalizando que, por exemplo, ela tem uma abertura para falar com a gente, que é possível conversar. E aí um outro aspecto que a gente precisa tomar cuidado é a nossa postura quando a pessoa começa a falar. Esse é algo bem importante que eu não queria esquecer de falar, que é a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar julgando essa pessoa. E aí também, para a medida que ela começa a falar, a gente já não interromper ela, por exemplo, para dar aquilo que a gente acha que vai ser o melhor para a vida dela, sabe? Para dar conselho de como que ela deveria melhorar, ou para falar coisas do tipo, isso aí é falta de fé na tua vida, sabe? Ou dizer, isso é péssimo, isso é assim, o que não fazer. Então, a gente precisa tomar cuidado para, à medida que a gente dá essa abertura e estimula que a pessoa fale e possa contar sobre esses possíveis pensamentos, a gente também precisa, do outro lado, tomar cuidado para não sair julgando essa pessoa, não sair e não ter uma postura em que essa pessoa daí não vai confiar para falar daquilo que ela está passando, que porventura seja algo ruim, por exemplo. Outras coisas que a gente costuma ficar atenta, por exemplo, de histórias. À medida que você vai conhecendo alguém e sabendo também, por exemplo, das dificuldades que a pessoa passou ao longo da vida, a gente sabe que situações de violência, de abuso, isso está mais associado também, isso aumenta o risco. Então, alguém que está passando por uma situação e você sabe que, por exemplo, está se sentindo violentada, isso pode ser emocionalmente, inclusive, poder falar com essa pessoa e oferecer ajuda também é bastante importante. Então, alguém que, por exemplo, igual eu comentei antes, perdeu uma pessoa muito importante, ou perdeu alguém que era super importante e está chegando também a data que a gente fala que seriam comemorações de aniversário, por exemplo, da morte dessa pessoa. Então, às vezes tem momentos também na vida em que isso pode vir à mente, e isso pode te fazer pensar ou contemplar um possível suicídio. É importante ressaltar também que é a questão da ajuda, igual a professora colocou muito bem, né? A questão de o que não fazer. Uma questão que eu acho muito importante é a questão de rede de apoio. Por quê? Às vezes a gente fala, não, tem que procurar apoio, mas cuidado com o apoio. Por quê? Às vezes a pessoa buscou você porque ela confia em você. Então você tem que dar um apoio teu. Agora, eu já vi muitos casos de muitos das intenções, chega lá e fala para a pessoa, é, chega lá e fala assim, e fala para os amigos, para outras pessoas, converse com fulano e tal, tá precisando de ajuda e tal, e você acaba expondo mais a pessoas, às vezes sem necessidade. Às vezes, para muitas pessoas que você vai falar, às vezes ela não vai nem ajudar a pessoa e só aumenta de uma fofoca. Fica um burburinho, olha, a pessoa ali tá mal, ou às vezes a pessoa tá pensando em... E isso, em vez de ajudar, atrapalha. Então, é importante pedir ajuda, mas é importante saber onde pedir ajuda. Às vezes a gente vai na maior das boas intenções avisar os amigos, falar, vamos dar apoio para ela, tá precisando de amigos, tá precisando de gente agora. E às vezes não é isso. E se ela contou para você, é porque ela confia em você e você tem que manejar isso. Isso que eu acho que é importante, professor, eu queria que você comentasse o que falar, o que não falar. E essa questão assim de, igual a professora colocou muito bem, isso é falta de fé, julgar muito a pessoa.
tem que ter muito cuidado com isso. É importante muito ouvir, né? É mais ouvir do que falar. Porque às vezes a pessoa, só de falar, a pessoa falar, já é uma terapia, a pessoa já se fica melhor, já às vezes ela só precisava de alguém para ouvir, e não de alguém para dar conselho, ou ser como fosse um coaching, alguma coisa assim. E ou criticar também, né? Que é pior ainda. Uhum. Sim, ou falar tipo, isso aí não é nada, sabe? Deixa de besteira. Isso é o que não fazer. Ou minimizar, né, doutora? Muitas vezes minimizar o problema da outra pessoa. Daí, às vezes, daí fica uma competição. Nossa, mas você tá chorando por isso? Nossa, mas ó, aconteceu vou te jogar o comigo e meu que é tal. pior e você vai ver. Isso é o que não fazer, gente. O que não fazer? E quando a gente for, a gente precisa daí escutar de fato a pessoa que está nos pedindo ajuda. Não adianta a pessoa começar a falar também e a gente, tipo, sabe, entrar, nem prestar atenção no que ela está falando e começar a pensar em outras coisas, ou já ficar desesperado, por exemplo. Isso acontece. Tem pessoas que ficam assim, tipo, não sei o que fazer, não sei o que ligar, entra meio que no modo desespero e às vezes já quer levar aquela pessoa, por exemplo, para um tratamento, ou fala, nossa, você tá, tipo, às vezes vira, você tá louco, tá precisando de um psiquiatra. Então, precisa tomar cuidado também com a forma como você fala com as pessoas, porque isso pode ser muito assustador também. E aí, ao invés de a gente ajudar a pessoa a buscar ajuda, que já é bastante estigmatizado, a gente pode, sem querer, afastar a pessoa dessa ajuda. Então, uma das coisas que eu estava conversando por mensagem, né? Porque agora é tudo mediado por tela. Estava comentando com uma ex-aluna minha que eu acho muito bacana que ela coloca várias vezes no perfil dela que ela faz terapia. E que ela vai na terapia, ela estimula as pessoas a fazerem terapia. Eu não sei se ela tinha se dado conta que com isso ela estimula as pessoas também. E a verem a terapia como algo mais natural, sabe? Não como algo assim absurdo, nossa, só quem tem muito problema, ou quem seria, tipo, meio anormal, sabe? Como a pessoa que vai na terapia ou a pessoa que busca ajuda. Não é de forma alguma, não é vergonha pedir ajuda. É muito pior quando a gente vai postergando isso e a coisa vai tomando uma dimensão que pode ser que você não consiga mais lidar com isso sozinho. Então, pedir ajuda, e aí essa ajuda também pode ser muito variada. O que pode fazer muito sentido para mim, pode não fazer sentido para o outro. Então, quando a gente está com alguém, e daí retomando na tua pergunta, a gente precisa ver com essa pessoa o que é que ela gostaria, sabe? O que é que ela aceita, o que é que ela gostaria que fosse feito. Por exemplo, quem são as pessoas que ela confia? Porque a gente precisa ser respeitoso com a pessoa. Então, isso de sair contando para os outros, só se a pessoa te autorizar a fazer isso. Então, tem que perguntar para ela. E às vezes a gente vê acontecer, por exemplo, principalmente com adolescente ou adulto jovem, que está passando por muito conflito em casa. E às vezes o conflito maior é com os familiares. E pode ser pai ou mãe. Eu já vi adolescente ser levada para o pronto-socorro e aí automaticamente chamar a mãe, por exemplo. E aí a mãe entrar no pronto-socorro e bater na adolescente, sabe? E aí a situação vira um troço muito pior. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para chamar. Você pode chamar, assim, um responsável, um adulto para aquela situação, mas é importante a gente entender qual é o contexto, o que aquela pessoa está vivendo, quem que ela confia. Então, chamar pessoas que são significativas para ela e que a gente sabe que vão poder nos ajudar também nessa situação. Chamar alguém que a gente, por exemplo, que a gente ingenuamente, sem parar para pensar, parte do pressuposto que aquela pessoa vai necessariamente ajudar, pode ser um enorme problema depois. Então, a gente precisa ser muito respeitoso nessas horas. É verdade. Inclusive, nessas questões, assim, até tem uma pergunta aqui, quando a pessoa não quer buscar ajuda profissional, eu achei muito legal a parte da sua ex-aluna falar que faz terapia, inclusive até eu faço terapia, agora eu parei por causa da pandemia, mas eu gosto muito, volto,
Inclusive também já fui até no psiquiatra. É uma coisa muito estigmatizada essa questão de a gente falar, você tá louco, vai no psiquiatra. Como se o psiquiatra só tratasse a loucura, né? E ainda, claro, eu vejo assim que conforme as coisas vão evoluindo, até na questão, tipo, então tá sendo aos poucos desmistificado a questão da psiquiatria, da psicologia, da saúde mental em si, mas ainda a gente tem uma barreira muito grande ainda para vencer. É, eu não sei você, professora, mas assim, nessa questão assim da pessoa não querer ajuda profissional, eu acho que é bom conversar com ela, assim, tentando desmistificar mesmo essa questão de procurar ajuda profissional, porque às vezes a pessoa tem vergonha e tal, e sempre se mostrar proativo para ouvir. Então, na questão assim, se você estiver pensando pensamento suicida, alguma coisa assim, me liga, fala comigo, justamente para você ouvir a pessoa e para ela não tomar nenhuma uma decisão precipitada. Então, porque realmente, às vezes é difícil você falar assim, não, você tem que ir no psiquiatra e pronto, e você ordenar a pessoa. Às vezes, até em questão de adolescente, eu já vi alguns casos de a mãe brigar e falar, não, você tem que ir no psiquiatra e tal, e tal, tal, e a adolescente até vai, mas não resolve nada, porque ela não tem confiança no médico, não se abre para o médico. Aí o médico também fica lá, o que eu vou fazer? Eu estou olhando, eu não estou sabendo o relato da paciente, eu estou vendo o relato da mãe, não da paciente. Então fica muito difícil também de trabalhar. Mas eu acredito, né, nessa situação que você tem que tentar aos poucos conversar, convencer a pessoa, mas principalmente estar ouvindo ela, inclusive nas horas dela se sentir assim mais vulnerável. O que você acha, professora? Sabe, eu vou contar uma historinha de algo que eu aprendi, eu aprendi horrores na prática clínica. Então, assim, tenho muitas histórias de coisas que eu vivenciei. Inclusive, a gente aprende também fazendo besteira, muitas vezes. E aí, depois, nunca mais fazendo as coisas que a gente percebe que, por exemplo, não foi bom ter feito isso. Agir precipitadamente. E a gente, claro que quando a gente tem menos tempo de atuação, a gente tem mais insegurança e tem mais dificuldade em agir com isso. Mas queria contar a história de um rapaz, um exemplo parecido com isso que você deu. Um rapaz que é adolescente, a mãe da área da saúde, o pai não era da saúde, mas eles eram separados, mas tinham um bom relacionamento entre eles. E ele tinha uma namorada, que tinha sido a primeira namorada da vida dele, que ele tinha dado o primeiro beijo nela e com quem ele tinha tido a primeira experiência sexual da vida dele. E era assim, a namorada era a pessoa que ele se imaginava casando e tendo filhos no futuro. E aí ela terminou o relacionamento com ele, sem Ixi. grandes explicações. Esse menino Hum, entrou em desespero. Ele ficou muito mal. Ele tentou todos os recursos que ele conseguia imaginar para ter essa menina de volta. Mandou flores, tentou ir no local de trabalho, mandava mensagens e tudo mais. E ela bloqueou ele em, tipo, de todos os acessos. E falou, olha, eu não quero. Ela estava absolutamente decidida a terminar o relacionamento e chega, né? Falou, ó, não vou voltar. E esse menino falou que a vida dele não fazia mais sentido sem ela. E ele ia, o que restava para ele era morrer. Ele falava isso abertamente. E eu lembro que daí a mãe dele e o pai dele entraram em desespero também, né? O menino já não queria daí para aula, falava que não via sentido em nada. E aí eu conheci a mãe dele, a gente trabalhou juntas por um tempo e ela falou, por favor, atenda meu filho. E aí levou ele pro meu consultório, chegou ele arrastado, com uma cara do tipo muito bravo. E ele já entrou falando assim, eu conversei sozinha com ele primeiro e depois conversei com os pais. Acho que isso é importantíssimo também, a gente preservar e ter esse momento junto. Ou mesmo se você não é da área da saúde, vai conversar com alguém, tente ter um momento privativo, daí até para essa pessoa se sentir à vontade para falar. Eu lembro que ele me falou assim, eu tô sofrendo de amor, os meus pais estão me trazendo no psiquiatra
Estão achando que eu tô louco? Então, só para ter uma noção do peso também, que é isso, e da forma como ele estava vendo. Quando eu conversei com ele, eu não sei se um de vocês já leu o livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Quem não leu e gosta da temática, eu recomendo. É um livro muito bacana e é um dos livros que serviu para se perceber que o famoso efeito Werther, que ficou conhecido por causa deste livro, na verdade, que é de pessoas que estão mais vulneráveis, quando expostas a isso, podem fazer algo contra si mesmas. E aí a gente não via por onde. Eu tentei negociar com esse menino de todas as formas que vocês possam imaginar. E falar, olha, você não quer algo pelo menos para dormir melhor, sabe? Pensando em aliviar ele um pouco, ter pelo menos uma boa noite de sono, entendendo que ia demorar. Ia ser um processo para lidar com a separação dessa garota. E ele, não quero, irredutível. Aí os pais chegaram e eu falei, olha, ele não aceita nada que venha de alguém, tipo, da figura psiquiátrica. Porque isso representa, tipo, é como se, na percepção dele, tá chamando ele, além dele tá sofrendo pelo amor dele, tá classificando ele como louco, sabe? Tá, na cabeça dele, eles estavam desqualificando ele. E aí, eu perguntei para eles, e aí a mãe falou, olha, ele tá pedindo para falar com o primo, para ficar na casa de um primo dele, que ele gosta muito do primo. E parecia que ele tinha uma ótima relação com o primo. E daí ela falou, eu acho que eu vou combinar com esses parentes para receberem ele lá. E aí vou dar todas as orientações, todos os cuidados, inclusive para afastar meios que ele pudesse ter de acesso para se matar, para não deixar ele sozinho. Várias medidas que estava realmente muito preocupante o caso dele. E eu fiquei angustiada também, depois, inclusive, que eles saíram. E aí depois de um tempo eu perguntei para ela, e aí eu perguntei, e o teu filho, né? Como tá? Daí ela me contou, e aí ela falou, olha, Sabrina, foi muito bom ele ter ido e ficado com o primo dele. Porque com o primo ele conseguiu conversar, falar das dificuldades, da dor, de como foi perder essa namorada para ele. E o primo começou a ter uma abertura também para conseguir falar coisas para ele. E aí o primo, ele ouvia, mas ele não ouvia alguém, tipo a psiquiatra, falando alguma dessas coisas para ele, ou essa figura. Então, às vezes, tem saídas, eu tenho possibilidades. Claro que os contextos podem ser muito diferentes e muito variáveis, mas pode ser que não seja necessariamente também só o profissional que vai oferecer essa ajuda ou esse apoio. O profissional também pode ser essencial em muitas situações e pode ajudar muito na vida de uma pessoa. Inclusive, é isso que pessoas que têm quadros grave de depressão e que sobreviveram, por exemplo, há muito tempo depois de uma tentativa de suicídio, falam que saber que tem um profissional também que se importa com elas, que investiu nelas, fez muita diferença para elas. Então, só para dar uma noção também do quanto que é complexo mesmo a questão do suicídio, que tem muitos aspectos que Permeiam, né? permeiam, exatamente. Essa questão do primo é muito boa. Inclusive, não sei, né, se o primo era mais velho ou não, mas uma coisa interessante, por mais que você tenha passado uma situação parecida com outra pessoa, nunca compare essas experiências. Eu procuro também sempre, quando alguém vem perguntar sobre coisas assim, tipo, que eu às vezes já passei e tal, vem pedir minha opinião, às vezes a pessoa tá passando, eu nunca fico... Porque isso às vezes acontece, eu já recebi muito isso de pessoas mais velhas, né? É novinho, tá sofrendo por nada, a vida é muito pior do que isso. Só que às vezes as pessoas esquecem quando era na época delas, quanto elas sofreram na época. Porque hoje a gente olha para trás e fala, realmente, era uma coisa banal, mas na época, só você sabe o quanto você sofreu. Mas o que eu sempre faço é contar a minha experiência de um fim imparcial. Eu fiz isso e aconteceu isso. Se você quer fazer, talvez seja uma boa, talvez não. Aí vai da sua escolha. Mas, às vezes, você compartilhar a experiência, não mandar a pessoa, você tem que fazer isso e pronto. Não, mas você contar a sua experiência na maior, não imparcialidade, mas assim,
balançando os pós e os contras. Isso ajuda muito nessa questão, porque às vezes a pessoa fala, olha, ela passou, pô, foi parecido, ó, ele fez isso e teve esse resultado. Não gostei desse resultado, então vou fazer diferente. Daí a pessoa toma a decisão dela. Mas você julgar a pessoa, você impor situações, não é saudável e faz a pessoa ficar dependente de você, porque daí, de repente, você você, naquela visão aí de ego e superego, você é o superego da pessoa para sempre. Então a pessoa toda hora vai perguntar para você, ó, vou casar, será que eu caso? Será que não? Vou comprar um carro, será que não? Será que sim? Então você tem que dar autonomia para as pessoas e causar sempre essa abertura para quanto mais, né, falar e falar de uma maneira correta e não, eu acho uma das coisas erradas, inclusive a gente vê eu vi, né, pelo menos eu acho, né, em alguns seriados, não falar de falar do suicídio, mas às vezes mostrar métodos, essas coisas assim eu acho mais preocupante. Mas a questão assim de você comentar, falar, sempre disponibilizar para ajuda, eu acho que isso é muito saudável. Isso sem dúvida, inclusive de ajuda prática, porque a gente está falando bastante de ouvir e de escutar os problemas dos outros, que não deixa de ser um apoio emocional, inclusive para a pessoa saber. Às vezes as pessoas se sentem muito solitárias em quem está em casa, por exemplo, que está passando a maior parte do tempo em isolamento ou no trabalho remoto, também pode se sentir assim, até porque não está conseguindo compartilhar coisas que parecem triviais, mas que a gente consegue fazer quando a gente está trabalhando, está fora de casa e está encontrando com outras pessoas. Então, isso de poder reclamar ou de falar e de alguém chegar para você, eu também passo por isso, sabe? Eu também acho que isso é difícil. E você ter esse, poxa, então vamos fazer junto, né? A gente vai se ajudar. Como que a gente pode enfrentar essas situações? E um apoio concreto, assim, do tipo, olha, tá difícil, ou você percebe que alguém tá muito mal, juntando com essa pergunta do tipo, tem pessoas que falam que não querem, que onde já se viu, que não querem ver um profissional. Às vezes também tem uma imagem ou acham, e também seus preconceitos, entre aspas, sua imagem, também a partir das suas experiências de vida, ou tiveram uma experiência com um profissional que pode ter sido muito ruim para aquela pessoa. E aí ela quer evitar isso no futuro. Então, conversar com ela também, o que é que pode ajudá-la? O que é que ela percebe que pode fazer diferença para ela? Porque às vezes a gente acha e parte daquilo que funcionou para a gente. E que, por exemplo, a gente tem confiança, mas pode ser que o outro não tenha confiança naquilo que a gente confia. Então, a gente precisa tomar cuidado para respeitar também os valores e não impor algo, mas ir ajudando também essa pessoa a encontrar caminhos. Ou, às vezes, também, por exemplo, oferecer informação. Eu já ouvi pessoas acreditarem que, por exemplo, fazer psicoterapia era quase como se fosse algo místico, sabe? Um negócio Você transcendia. Como se fosse um negócio, sabe? Que se eu não tivesse técnica nenhuma, sabe? Como eu falei, poxa. E aí, quando você vai pedindo para a pessoa contar, explicar, tem muito a ver também, às vezes, com experiências do que ela vivenciou. Então, poder falar sobre isso e também, às vezes, colocando questões. Não é que a gente vai desconstruir, vai lá dar uma aula para a pessoa, sabe? Dizendo, olha, não, você está errada, é isso aqui que é o certo, porque a ciência diz isso. Então, é muito difícil, assim, a gente não consegue muitas vezes convencer a pessoa assim. Então, a gente precisa ouvir ela, o que é que ela pensa e talvez, inclusive, fazer alguns questionamentos. Mas será que é assim? Aí, às vezes, a gente falar também da nossa experiência pode ajudar o outro. Falar, poxa, olha, eu tive uma experiência que foi diferente, que não foi essa. E aí, se a pessoa tiver abertura, você pode contar a tua experiência. Às vezes, isso vai fazendo a pessoa também pensar em outras possibilidades. Então, estimular que a pessoa reflita. Isso em geral, ajuda, sabe? A questão também, às vezes, a pessoa fica muito na questão da experiência ruim, e eu já recebi algumas pessoas que vieram falar comigo, e eu falei, às vezes a experiência ruim, a gente tem experiências ruins, mas porque também, claro, infelizmente, como toda profissão,
na medicina e na psiquiatria não foge disso, existem os profissionais ruins, que às vezes acabam, né, tendo experiências ruins, mas também existe a questão que eu falo sempre, a questão da empatia, né, da conexão médico-paciente. Então, às vezes, não é que a questão que o médico era ruim ou não, mas a questão que você não, às vezes não foi com a cara do médico, às vezes você olha para o médico e pensou assim, não, ele me lembra um ex-namorado, digamos assim, vamos dar um exemplo, um ex-namorado que me traía ou coisa. Então você já tem uma imagem negativa do médico, e daí você tem uma experiência ruim e você leva aquilo para a vida. Mas eu sempre falo, não, experimenta outro, vai, às vezes, né, numa uma mulher, então, às vezes, ou dependente, como for, mas tenta procurar outro, porque eu acho, né, ainda mais na psiquiatria e na psicologia, assim, inclusive, o meu terapeuta também demorei para achar, porque é uma questão, assim, de você achar confiança mesmo, assim, falar, não, gostei dele, eu sento aqui, falo à vontade e tal, aquela questão e tudo mais, e isso às vezes você não vai achar no primeiro, então eu sempre falo assim, não, mas se você teve uma experiência ruim, não, procura outro, vale a pena, vê se você acha, às vezes quando pede indicação, às vezes eu indico também, mas eu acho que vale muito, não, você não pode levar tudo para uma experiência singular, né? E eu sempre bato nessa tecla, que tem a questão da confiança. Às vezes você já não gostou muito do médico, mas vai num outro. Às vezes é melhor, você vai se sentir melhor, as coisas vão fluir melhor, né? Quer seguir nas perguntas? Eu vi que tá chegando pergunta a mais Não, aqui. eu ouvi. Tem uma aqui como você vê a avaliação entre o preconceito e o suicídio? Então, hoje em dia já tem bastante estudo mostrando essa relação. E tem muito estudo, principalmente sobre estigma, e até hoje em dia sobre microagressões. Do de microagressões é mais recente, então não necessariamente específico em relação à sua conexão, por exemplo, com o suicídio. Mas a gente sabe que pessoas que sofrem estigma, por exemplo, quem sofre bullying na escola, tá aí algo que eu não comentei antes e que é importante também falar, principalmente entre crianças e adolescentes. Alguém que sofre bullying na escola é alguém que também deveria nos preocupar. A gente precisaria, na verdade, atuar tanto em quem sofre quanto em quem está fazendo bullying com as outras pessoas. Então, esse é um dos exemplos de alguém que pode estar sofrendo preconceito, às vezes está inclusive sendo ameaçado. A gente tem várias formas de preconceito, inclusive preconceitos mais amplos, sociais, por exemplo. A gente tem estudo hoje em dia, coorte, que é, tipo, em geral, um dos melhores tipos de estudo que a gente consegue obter dado, mostrando que se você, por exemplo, muda as leis para permitir casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, isso ao longo do tempo você percebe que diminui a taxa de suicídio. Então, isso mostra o peso também, o quanto é importante a gente tomar cuidado e o quanto que isso afeta as pessoas também. Então, preconceito é algo que a gente precisa combater, estigma, então, principalmente populações que são muitas vezes marginalizadas e que não conseguem nem participar e se sentirem incluídas socialmente. Não Tem sei uma se eu aqui. ajudei a responder, eu entendi pelo menos a pergunta nesse sentido. Eu entendi, engraçado que eu entendi de outro jeito. Eu entendi, mas vamos comentar também um pouco a questão assim, do preconceito da pessoa que tem uma ideação ou tem esse pensamento suicida, que infelizmente também é estigmatizada pela sociedade ainda, né? Eu até, às vezes, eu acho isso um ponto relevante. E também uma questão, assim, uma das críticas, na questão, por exemplo, parece que daí no Setembro Amarelo, né, todo mundo se ajuda e tal e tudo mais. Aí passou o setembro, nos outros meses, parece que daí virou o estigma de novo. Não, peraí, você tentou se matar fora de setembro? Eita, como assim? Isso é algo que a gente precisa combater, independente do momento. E a gente precisa combater também fortemente entre os profissionais. A gente ainda tem um monte de estudo mostrando também o quanto que as pessoas, quando você começa
a ver a percepção também das pessoas que fizeram, por exemplo, tiveram uma tentativa de suicídio, ou de familiares e até de profissionais que atenderam essas pessoas, vem muito preconceito. E também vem muito... essas pessoas não se sentem bem tratadas e elas ouvem coisas também muito ruins. Então, isso atrapalha, inclusive, uma possibilidade de oferta de ajuda, de obter tratamento. A gente volta, inclusive, para aquilo que a gente estava falando, de experiências que podem ser muito ruins, e aí muito ruins, com um setor, que é o da saúde, que deveria estar bem preparado para isso, em que essas experiências não deveriam acontecer. Mas a gente sabe que isso é um processo também, que a gente não consegue mudar tudo isso de um tempo. Veja também, inclusive, a produção de conhecimento, do quanto que demora até chegar, e aí até chegar na ponta. E aí, por exemplo, a gente tem as áreas mais especializadas, mas, por exemplo, tentativa de suicídio, a urgência e emergência precisa lidar bem com isso. Então, isso é algo que a gente precisa fazer. E essa questão, assim, né, de gente, e a gente nunca minimizar, e nunca né, para não dizer coisas piores, né, eu já vi muita gente falando que já ouviu, né, que a pessoa que tenta já fala, pelo menos que é fraco, né, isso acho que é uma ainda se não disso para baixo, né, e eu acho que isso também vai... moral, né, que é o que não fazer. Esse é um julgamento vai dar a próxima pergunta ali também, que fala assim, né, o que está ao nosso alcance para prevenir o risco de suicídio? Primeira coisa, eu acho que é isso, não julgar, não falar, você tentou, você é fraco, porque você não parece que, né, não tem o apego na vida, você é fraco, você não vê perspectiva de vida, porque, isso sim, eu acho que isso sim suscita mais o suicídio, né, porque daí você a pessoa já está mal, você está deixando ela mais mal ainda, essas coisas que é uma coisa assim, para prevenir, não começa por aí, né, não vamos jogar a pessoa para baixo mais ainda. E às vezes vai até num sentido quase como se fosse um desafio, né, para a pessoa. Eu já vi pessoas também comentando isso ou falando coisas do tipo, mas você não teve coragem, sabe? Isso é péssimo. Isso não é para fazer. Não é também para doutrinar o outro. Então, ainda mais assim, essa postura, o ideal é que não venha de ninguém, nem de quem está próximo. A gente compreende que às vezes pode ser muito desgastante para uma família que convive com alguém, por exemplo, que já fez várias tentativas de suicídio, por exemplo. Então, e o suicídio, querendo ou não, é um ato bastante violento. Então, algumas pessoas da família podem reagir com muita raiva. A gente precisa ajudar essas pessoas também. E aí também não julgar, não já sair julgando a família porque está sentindo raiva, por exemplo, ou está com dificuldades de lidar com essa situação. Às vezes é possível intermediar isso, ajudar nas relações. É importante a gente ajudar nas relações e ajudar também as pessoas a resolverem problemas, mas tem vezes, por exemplo, que a família já está tão de saco cheio que ela não quer mais saber. Então, a gente também precisa ser capaz de entender e ajudar a pessoa, que pode ser que ela não vai ter o apoio da família naquele momento. E como que a gente vai ter que se virar com isso também, sabe? De como que a gente vai e segue em frente e ajuda e tenta acionar outras possibilidades também de rede social, que podem ser pessoas significativas, possibilidades de ponto de apoio para alguém que não necessariamente também seja a sua família. Isso é verdade. Outra questão também o suicídio, ele como a professora falou no começo, é a ponta do iceberg, tem uma causa. Então, assim, com jeito também, né, não vai querer interrogar a pessoa, mas pergunta, quer conversar, o que está acontecendo, veja qual que é a causa que levou a ela, assim, mas não no sentido de julgar também, mas de entender também e ver se você pode ajudar, ou se você também tem abertura de conversar com ela. Vamos procurar uma ajuda profissional, às vezes até se ela se sente melhor, isso também com a autonomia da pessoa, se ela se sente melhor e você puder acompanhar ela, e se ela aceitar também, então procurar ajuda e não só julgar, e não também assim, aquela coisa também que eu vejo muito que acontece em várias famílias, é a questão do silêncio, né? Não vamos comentar nisso, que isso é um assunto proibido. Então,
Eu acho também que às vezes a gente fingir que não aconteceu, a gente passar um panos quentes por cima, digamos assim, e eu acho também isso complicado, porque é igual varrer a sujeira por baixo do tapete. Ninguém vê, mas ela tá lá ainda. E uma hora passa o vento, tira o tapete e esparrama tudo de novo. Sim. Eu acho que chegou uma última pergunta. Eu vi que estão nos avisando do tempo da live. Sim. Eu vi aqui, ó. Houveram Eu sou muito mudanças. faladeira, gente. Aqui, ó, a pergunta que fizeram. Houveram mudanças na rede de atenção à saúde para as pessoas com tentativas de suicídio durante a pandemia? Olha, que eu saiba de alguém que tenta o suicídio, em geral você pressupõe que essa pessoa vai ser atendida numa unidade de pronto atendimento. Vai para urgência e emergência, porque ela fez algo contra si mesma. Então, o ideal é que essa pessoa seja avaliada. A gente sabe de pesquisas que nem todas as pessoas vão para uma avaliação, mas em termos de rede deveria ser avaliada. Então, do ponto de vista de rede, urgência e emergência, acho que não teve, pelo menos no cenário Curitiba, não teve, a princípio, nenhuma mudança específica. E se você aciona, por exemplo, o SAMU ou o SIAT, isso é regulado e eles também eles vão levar para o serviço que tem disponibilidade para prestar o atendimento. Agora, teve mudança, sim, nas unidades básicas de saúde. E isso aconteceu em vários municípios, porque várias unidades de saúde acabaram fechadas, algumas temporariamente, outras ainda estão fechadas ou ficaram restritas à vacinação. Então, se alguém, por exemplo, não está bem e vai precisar de um atendimento via sistema público de saúde, a porta de entrada é a atenção primária. Então, é a unidade básica de saúde. Mesmo, por exemplo, alguém que está contemplando a morte, essa pessoa deveria chegar pela atenção primária e a atenção primária, as equipes de saúde da família ou da unidade básica de saúde, acionarem os recursos da rede. Até porque as pessoas não precisam saber tudo e a gente só espera que elas entendam todo o funcionamento da rede pública de saúde. Então, isso é papel dos profissionais orientá-las e organizar esse fluxo dentro da própria rede. Mas uma das formas de saber qual o serviço que está funcionando é ligar no 156 e perguntar. Eu fiz isso algumas vezes, inclusive no período de pandemia, e o pessoal sabe informar muito bem. Então, às vezes também, se você tem dúvida de qual é a minha unidade básica de saúde de referência, você pode checar tanto pelo aplicativo, pelo menos daqui de Curitiba que tem, quanto ligando para o 156. Se você está num outro município, às vezes, em geral, no site do próximo município, tem qual é um serviço que você pode ligar para ter informações. Então, em geral, entrem e acessem, perguntem também antes de fazerem algum deslocamento para algum local que você não tem certeza que está funcionando. Mas, aos poucos, eles estão tentando reabrir e voltar a um funcionamento mais próximo do que se tinha antes da pandemia. Outra coisa importante salientar, eu acredito, não sei se todos que estão assistindo sabem, mas é importante dizer que a tentativa de suicídio é uma emergência médica e o SAMU atende. Então tem gente que não sabe que dá para ligar para o SAMU, então dá sim para ligar para o SAMU vem. E isso E eu ia falar, alguém que fez uma tentativa, é para ligar, sabe? É para chamar. Não é para, ou às vezes, por exemplo, uma outra pergunta que costuma vir, poxa, eu tô com alguém no telefone que está falando, pergunte onde essa pessoa está. Porque o SAMU só chega se tiver um endereço, gente. Então, precisa saber onde está a pessoa. Então, isso é uma informação, às vezes, fundamental, que nem sempre as pessoas lembram também de perguntar. Então, e aqui lembrar que tem também uma separação SAMU e SIAT. Então, se alguém que fez algo que porventura sofreu um trauma, aí é o SIAT que vai. Isso é bom, isso é importante. Se for um trauma, principalmente estradas, coisas então, mas se for um trauma, é o SIAT. E se for em casa, teve algum corte, ferimento, SAMU. Inclusive, a professora falou, né, às vezes acontece da pessoa numa pré-tentativa, liga para alguém. Gente, não menosprezem isso.
pergunta para a pessoa onde ela está. Às vezes tem gente que pensa, mas se ligou, que não quer dizer que está querendo só chamar atenção, não vai acontecer. Pode acontecer. É melhor prevenir do que remediar. Então, pergunta a pessoa onde está, chama o SAMU e E não, assim, não deixa a pessoa desligar. eu ia comentar que essa chamada, em geral, o melhor de você fazer é ir conversando com a pessoa, porque em geral, se ela te ligou, ela já está sinalizando que ela quer uma ajuda. Então, a gente entende isso como um pedido de socorro, mas a gente também precisa ser cuidadoso e delicado para não ir passando por cima da pessoa. Se ela não fez nada ainda, se ela está conversando com você, você consegue engajar ela nessa conversa e talvez ajudá-la, inclusive a pedir ajuda. Essa ajuda pode ser feita conjunta, por exemplo. Você não precisa sair fazendo isso pela pessoa, ainda mais se ela dá sinais de que ela está aceitando, de que ela pode topar. Então, Isso. é bom ir fazendo daí esses combinados, para a pessoa sentir que você está ali, está preocupada, está apoiando ela, você não está simplesmente querendo se livrar dela ou passar por cima da vontade dela, por exemplo. É isso aí. Gente, estamos chegando mais ao fim de uma live. Professora, muito obrigado pela sua participação. Foi de um enriquecimento grande, muito grande mesmo. E, gente, vocês não estão sozinhos. Se alguém precisar conversar alguma coisa, pode chamar aqui no Em Frente Inbox. A gente vai estar conversando. Se você quiser conversar com alguém específico também, pode chamar. Se precisar de informações sobre ajuda também, não, você não está sozinho, a gente está aqui para te ouvir também. Eu queria reforçar Obrigado. isso, André, ainda mais que eu estou no perfil do Convida, a gente tem, acho que é aqui embaixo, vários destaques em que a gente tenta mapear várias ofertas de possibilidade de ajuda na rede nesse momento. Então, se você não sabe, eu gostaria de saber um pouco mais também, explore aí o que tem de informação aqui no próprio perfil do Instagram, que tem bastante coisa. É isso aí, gente. Então, até a próxima, até semana que vem. Gente, um grande abraço. Professora, beijos. Muito obrigado, professora, de novo. Imagina, Até foi mais. um prazer. Tchau, pessoal. Tchau, gente.